A gente já vem acompanhando há algum tempo dados mais fracos relacionados à economia brasileira. Então vamos ver se a gente confirma, tá, que esses números vão continuar fracos ou não. A expectativa é de número no 0 a 0, estabilidade, depois de uma queda aí de 0,74. Um número mais fraco contribui aí para uma expectativa do mercado de redução da Selic agora em dezembro ou janeiro. Eu sempre questiono o Motinha sobre o fato da gente conseguir ter, entre aspas, mais independência do que acontece no mercado norte-americano. Mas o Motinha, ele é bastante firme nisso. Olha, Villegas, é claro que é importante, né, a inflação no Brasil ter acabar abrindo esse espaço para redução dos juros. A atividade econômica é super importante, mas ainda a gente é muito dependente do que acontece lá fora. E tá aqui, pessoal, números abaixo das expectativas, tá? Era esperado aí 0 a 0, vem uma queda de 0,06. No ano contra ano, era esperado uma alta de 0,20, vem uma alta de 1,38, então vai ter alguma correção aqui nos dados anteriores. Mas mais um número que mostra que a economia brasileira está sentindo ali, obviamente, os seus efeitos de uma taxa de juros real de 10%. Quando a gente fala de uma taxa de juros real de 10%, significa dizer que você tem um título pré-fixado rendendo 15 ao ano, sendo que a inflação está ali em torno de 5%. É a maior taxa de juros real do mundo, né? E em termos nominais, a gente só fica atrás ali, obviamente, olhando para as grandes economias atrás da Turquia. E mais cedo ou mais tarde, pessoal, não tem jeito, a economia vai sentir. O grande problema da tese Brasil é justamente esse. Você, de um lado, tem o Banco Central pisando no freio, né, fortemente, mas do lado fiscal você tem ali o governo pisando no acelerador. Então você tem ali essa queda de braço entre fiscal e a parte monetária. E aí como que você faz isso? Como que você consegue projetar futuro de Brasil, levando em consideração que ano que vem é um ano eleitoral, é um ano de expectativa aí de maiores gastos públicos. A tese Brasil, vocês sabem, é uma tese assim que você consegue tanto argumentos favoráveis quanto os desfavoráveis. Da parte desfavorável, obviamente, fiscal ruim, você vê, olhando para o governo, uma agenda fraquíssima em termos de reformas, muito pelo contrário, você só tem repercussões negativas, você tem as tensões entre Brasil e Estados Unidos, isso por si só a gente consegue chegar à conclusão de que, nossa, é muito difícil você investir em Brasil porque você não consegue projetar aí crescimento futuro. Do lado positivo, o que você tem? Uma bolsa barata, tá? E quando a gente fala de bolsa barata, acompanhar a relação de múltiplos, preço-lucro, comparando o Brasil com outras bolsas de países emergentes. Sim, você tem uma bolsa barata. Eu até tenho um gráfico aqui, depois eu trago aqui para vocês. Eu passo para a Bia e depois eu busco ele aqui e mostro para vocês. Você tem a questão, então, da temporada de balanços aqui no Brasil, que também, assim como nos Estados Unidos, surpreendeu positivamente, olhando para a maioria dos resultados. E você também tem a questão da possibilidade de alternância de poder. Para quem gosta dessa parte política, o que a gente vem acompanhando e algo que a gente não pode descartar, na minha opinião, é mais um fator que pode corroborar, ajudar nesse movimento, nessa nossa tese que a gente vem comentando com vocês. Eu aceito completamente aí todo o ceticismo que existe sobre a possibilidade de alternância de poder, realmente é muito difícil. Você ter o governo ali com a máquina pública, obviamente que ele acaba sendo aí o grande favorito. Mas olhando para o noticiário político, a gente tem as questões externas, a gente teve as eleições ali em primeiro turno da Bolívia, e pela primeira vez, depois de muito tempo, você teve a esquerda de fora de um segundo turno, em que candidatos de centro e direita acabaram avançando. É um movimento que já aconteceu na Argentina, né, com Milei. Você também tem essa movimentação no Equador, no Chile, no Uruguai, né? Ou seja, você tem na América Latina, que foi uma região aí, historicamente falando, sempre dominada aí por partidos de esquerda, você acaba tendo essa mudança. Será que isso também vai chegar aqui no Brasil? Eu vejo que o que acontece aqui nos nossos países aqui mais próximos, sem sombra de dúvida, pessoal, tem a influência sim do Trump. Tá? O Trump, na minha opinião, por mais que o Brasil ali, em termos econômicos, talvez não seja
tão significativo para os Estados Unidos, mas na minha visão, quanto mais aliados ele tiver, melhor, maior o seu poder de influência, principalmente sobre a questão que o principal hoje adversário dos Estados Unidos é a China, e a China tem o Brasil como um grande parceiro comercial, então o quanto que ele puder fazer para tentar minar esses parceiros comerciais da China, aumentar ali governos que têm um pensamento em comum ali com ele, na minha opinião, eu acredito que ele deva jogar a favor nesse sentido. Tá? E a gente também teve, em termos de noticiário político, a gente já teve o Zema, lá em Minas Gerais, ele que é o atual governador de Minas, já se lançando a sua candidatura como presidente, né, no ano que vem pelo Partido Novo. Ele teve muitas críticas, né, levando em consideração que nenhum processo aí de privatização, por exemplo, seja da CEMIG ou da Copasa, foi para frente, então muitos enxergando ele como um candidato em termos políticos, olhando para Brasil, negociação, acaba sendo um candidato mais fraco, que não conseguiria fazer frente ao Lula. Então, olhando para potenciais candidatos que nós teríamos à frente, por enquanto, os favoritos ainda para essa corrida, que poderiam ser, se a gente não tiver aí realmente o Bolsonaro, você tem o Tarcísio e tem hoje o Ratinho Júnior. O Zema praticamente, com essa postura, com essa decisão, acaba se deslocando um pouco. Enfim, pessoal, muito cedo para a gente afirmar qualquer coisa, mas só comentando aí com vocês sobre essas questões aí políticas e que 2026 é um grande evento aí para o Brasil.